Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado 26 de abril, aniversário sabe de quem? Aquela saudade que a gente não esquece, né? Aniversário de 24 anos de Thiago Almada. Feliz cumpleaños, Chico! Nosso grande Almadinha, hoje lá no Lyon, né? Isso aí. Galera, hoje é dia, né, de jogo do Botafogo. Não sei se a gente fica animado, se a gente, né, preferia estar fazendo outra coisa, mas o nosso sábado à noite será, né, ali tenso, né? Tenso no clássico vovô. Botafogo e Fluminense, as equipes se enfrentaram no Campeonato Carioca, com vitória do Botafogo ali, nos poucos momentos de alegria esse ano, mas uma situação totalmente diferente. Àquela altura, o Botafogo estreava, né, os jogadores titulares que ganharam um tempo extra aí de férias devido ao Mundial Interclubes do ano passado, e ali foi realmente um dos poucos momentos que o torcedor alvinegro sorriu em 2025. A gente tem que falar, né, da série de 7 vitórias do Botafogo, né, uma série aí espetacular, 7 vitórias seguidas, mas o torcedor não está confiante que chegaremos à 8ª, né? Tudo indica que não chegaremos à 8ª. Olha, eu procuro ser otimista aqui no canal, sou um cara otimista, não sou aquele cara, né, nuvem negra, mas tá difícil de acreditar numa recuperação. Vamos falar, antes da gente falar mais do jogo, vamos falar do encontro, né, da reunião que rolou ontem no Newton Santos, tá? A diretoria do Botafogo recebeu membros da torcida Fúria Jovem do Botafogo, e quando a gente fala em receber, né, lembra muito futebol brasileiro, anos 90, até 2000 também, para trás, aquela coisa da torcida ir ao treino, né, no caso seria no Lonier, ali, chegar, ficar, pressionar os membros todos da torcida, ameaçarem os jogadores e tal. Como até já houve, né, no Lonier, uma invasão, né, vocês lembram disso. Não, dessa vez tudo pacífico, né, de uma forma ali bem mais educada, né, e eu acho que isso é legal da diretoria do Botafogo receber, né, o presidente da Fúria Jovem, inclusive, para discutir o momento, né, para discutir o momento do Botafogo. Então, deixa eu falar aqui exatamente quem estava presente, tá? Vice-presidente executivo do Botafogo, o Jonas Marmelo, tá? Diretor de comunicação, o Júlio Graco, diretor de futebol do Botafogo, Leonardo Coelho, e também o responsável pelo relacionamento institucional do Botafogo, o Felipe Portela. Pela Fúria Jovem, né, o Saulo de Almeida, que é o presidente, e também o diretor de arquibancada, Marcos Paulo. Então a reunião rolou ali numa sala de reunião do Newton Santos, né? E o que a Fúria Jovem levou, né? Óbvio, né? O descontentamento com o momento atual do Botafogo, né? Inclusive a Fúria Jovem emitiu uma nota oficial falando sobre isso, e eu vou até destacar aqui uma parte da nota oficial. O que passou em 2024, né, vitórias, títulos, não pode ser motivo para a zona de conforto, né? Então, essa frase aí é que permeou, né, esse protesto, essa reunião e a pauta da reunião entre Fúria Jovem do Botafogo e diretoria alvinegra, beleza? Então, basicamente, dizendo duas coisas: descontentamento, né, da torcida do Botafogo, a torcida organizada, falando em nome, né, acredito até que de outras organizadas do Botafogo, mas ao mesmo tempo apoiando, né, demonstrando que está ali disposta a apoiar, e como a torcida do Botafogo tem apoiado nos últimos anos. Vamos fazer só o recorte, né, não vou nem falar ao longo das décadas, mas o recorte da SAF, né, a torcida do Botafogo sempre presente. Agora, é muito difícil convencer o torcedor, não só de organizada, como o torcedor avulso, né, ou o povão, como o pessoal da organizada gosta de falar, ir no jogo de hoje à noite, né, sábado, 9 da noite, já não é um horário, né, muito simpático na atual fase do time, né? Então achei que foi importante, é importante, tomara que, né, surta efeito essa reunião e chegue de alguma forma ao próprio John Textor, né? Enfim, é importante que os diretores
né, que às vezes ficam muito ali na sala com ar-condicionado, né, entendam que o torcedor não está nada satisfeito com o nosso 2025. Tudo bem que o ano ainda, né, está mais ou menos no início aí, daqui a pouco a gente está em maio, só que é o que a gente tem falado aqui, não adianta a gente acordar em maio desclassificado da Libertadores, se bobear, né, sem vaga na Sul-Americana, de repente eliminado na Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, né? O Botafogo, em pouquíssimo tempo de 2025, já acumulou alguns vexames, né? Talvez a palavra seja muito forte, mas eu acho que dá para a gente usar, porque é o que a gente sempre fala aqui, o Botafogo perder uma disputa com o nosso rival, com o Flamengo, na Supercopa do Brasil, seria aceitável. Só que o Botafogo não disputou aquele jogo. O Botafogo tratou aquele jogo ali como um mero amistoso, né? Então, é isso que irrita o torcedor. O Botafogo não disputou com o Racing, também foi humilhado o Botafogo nos dois jogos, especialmente o jogo na nossa casa. Então, esses vexames, né, que eu falo, não são por perder as taças, né? Isso acontece, é do futebol, mas pela forma que o Botafogo tratou essas disputas. Claro, não são troféus como do Brasileiro e da Libertadores, esses aí já estão na nossa galeria. O torcedor botafoguense queria um troféu inédito de Supercopa do Brasil. O torcedor botafoguense queria um troféu inédito de Recopa Sul-Americana. E o Botafogo, né, desprezou essas disputas, foi, né, com um treinador iniciante, foi com um treinador interino, e agora com um novo treinador, depois de tanto tempo, né, um mês de preparação em março, a equipe do Botafogo não mostra nenhuma melhora. Acho que se estivesse com Carlos Leiria, né, estaria talvez ali no mesmo nível de atuação. Então não é isso, o torcedor está insatisfeito, o torcedor não aguenta mais ver jogos do Botafogo em que a equipe, né, tem inúmeras falhas, a gente não vê um esquema de jogo, a gente não vê jogadas ensaiadas, a gente não vê uma equipe sólida. Tudo o que eu estou falando, a gente vê o contrário. A gente vê uma equipe desorganizada, jogadores com erros técnicos, jogadores desinteressados, enfim, sem jogada ensaiada, equipe, os jogadores afastados uns dos outros. Então, que esquema posicional é esse que cada ataque que a gente sofre é um Deus nos acuda, né? E isso que temos enfrentado equipes, de modo geral, não qualificadas, né? A gente até bota aí uma exceção, né, que eu acabei de citar, do Flamengo e do Racing, que são boas equipes, né? Mas o Botafogo nem competiu com essas equipes e agora, quando enfrenta Carabobo, sofre para vencer, perde para Estudiantes, que também é uma equipe limitada, né? Então, muito difícil esse início de ano do Botafogo. Hoje vamos enfrentar um Fluminense que, seja qual fosse a situação, já estaria ali, né, com a faca nos dentes para quebrar essa escrita de 7 vitórias alvinegras. Isso já seria um fato. Renato Gaúcho, a gente sabe o jeitão do Renato, falastrão, tal. Com certeza um cara que vai usar no vestiário essa questão de quebrar essa escrita do Botafogo. E o torcedor alvinegro não está confiante de que chegaremos à 8ª vitória. Tomara que eu chegue aqui amanhã celebrando a 8ª vitória seguida contra o Fluminense. Tomara, precisamos muito, urgente, voltar a vencer, né? Ficou num passado distante, né? As 2 vitórias únicas com o Renato Paiva, né, foram contra o Juventude, que é um sério candidato a ser rebaixado no Brasileiro, e contra o Carabobo, né, uma equipe ali, né, um nível bastante abaixo lá da Venezuela. Então, assim, não tem nada que nos anime. Quem sabe no jogo de hoje, eu tô meio pessimista hoje, mas infelizmente é a maneira que tem sido, né, que as coisas estão acontecendo. Galera, time para logo mais, tá? Provavelmente John, Vitinho, Jair, que está de volta, se recuperou, felizmente, Alexander Barbosa e Alex Telles. Claro que nas laterais, tanto o Matheus Ponte como o Cuiabano podem pintar, né? Tem acontecido esse revezamento. No meio, Gregory, Marlon Freitas e Savarino. Parece que o PK não vai começar jogando, né? E na frente, Arthur, Igor Jesus e Matheus Martins.
essa deve ser a equipe do Renato Paiva para tentar virar a chavinha. Está mais do que na hora da gente virar a chavinha com uma boa atuação, né, que faça o Botafogo ter uma vitória convincente, é o que todos nós esperamos, para dar um fôlego tanto para o Renato Paiva, né, prestigiado pela diretoria, né, a gente sabe que o Textor tem bancado o Paiva, né, uma fala dele que ficou famosa foi que ele se arrepende de não ter dado mais chances ao Bruno Lage, né, que atendeu o pedido dos jogadores, da torcida, naquela altura e demitiu o Bruno Lage. Então, muito provavelmente ele vai bancar mais um tempo o Renato Paiva. E é isso, a gente vai ter que torcer para o Renato Paiva achar a equipe do Botafogo, achar, enfim, um esquema de jogo e que os jogadores também passem a performar melhor, porque obviamente eles também têm uma parcela de culpa aí nessas péssimas atuações alvinegras aí nos últimos tempos. Virou a chavinha, 2025 já começou, não dá mais para a gente ficar acumulando derrotas, já igualamos o número de derrotas do ano passado, não dá, a gente vai acabar superando, é óbvio, né, o número de derrotas do ano passado, mas que não seja hoje, tomara que a gente, diante do Fluminense, né, um adversário aí que o Botafogo tem saído tão bem, dê sorte para a gente embalar. Precisamos muito dessa sequência, o Botafogo voltar a vencer, é urgente, tomara que comece hoje às 9 da noite no Newton Santos, né? Amanhã eu estou de volta, deixa seu like, comenta aí seu palpite para logo mais, está otimista, está pessimista, será que hoje é a virada de chave? Conto com vocês. É tempo de Botafogo, sempre, não importa.